Salve Alpha, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a neurociência de NoFap e como a pornografia de fato muda o seu cérebro e com isso traz todos os malefícios que usuários de pornografia eu por muito tempo tive e você com certeza já vivenciou ou está vivenciando nesse exato momento. Um pouco sobre a minha história: eu por 9 anos era um viciado em pornografia. Eu praticava esse hábito diariamente por 9 anos e até um pouco mais e nunca realmente questionei esse hábito, como eu adquiri esse hábito aos 9 anos de idade. Para mim se tornou realmente algo normal e eu continuei praticando isso até os 8 anos de idade. Como para mim sempre era normal, eu também sempre tinha um certo estado de ser que eu considerava normal só ao parar com 18 anos de idade e conhecendo o movimento de NoFap, tentando realmente me abster de pornografia e de masturbação. Eu lembro exatamente que na primeira vez que eu fiz isso, naquele 7º dia, veio aquele pique de energia, de autoconfiança que eu nunca tinha vivenciado. Eu lembro exatamente desse momento. Eu estava na Alemanha, num lugar público, numa estação de trem com muitas pessoas ao meu redor e eu não tinha nenhum problema em andar com uma autoconfiança, com essa energia. Eu me sentia tão leve e realmente era algo novo para mim. Eu pensei que era realmente uma droga. NoFap era parecido com alguma substância que te dava todos esses novos benefícios e superpoderes que na realidade nem eram superpoderes. Isso vem muito depois dos 3 meses. Para alguns, para mim pessoalmente já começa depois dos 60 dias, quando a gente entra agora nesse estado de flow realmente presente, mas eu vou explicar isso um pouco depois. Quando a gente fala sobre pornografia, a gente precisa entender o que é a pornografia em primeiro lugar. A pornografia consiste em mostrar certas cenas onde indivíduos têm sexo e com essa nova era contemporânea, com a internet, se desenvolveram novos vídeos, novas possibilidades também de acessar o próprio conteúdo. Se a gente pensar nos meados de 1960, 70, enfim, antes do ano de 2000, a única maneira de visualizar a pornografia era através de revistas ou até mesmo fantasiando, que em si é muito mais saudável. Assim os cientistas acreditam, e pensando de maneira racional a gente consegue chegar a essa conclusão sozinho também, do que acessar vídeos pornográficos e vendo pessoas tendo sexo. A gente tem formas bizarras que se desenvolveram, a gente tem vídeos com várias pessoas, orgias, certo? Tendo sexo, a gente tem hentai, todas essas coisas estranhas que se desenvolveram e que criaram fetiches nos indivíduos, trazendo assim muitos perigos, e sobre esses perigos eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Todas as informações que eu vou mencionar nesse vídeo vocês podem ver no website yourbrainonporn.com de Gary Wilson, que foi o pioneiro de NoFap. Ele escreveu um livro sobre isso, tem até um TED Talk onde ele fala sobre a pornografia, que faz no cérebro e que acontece ao fazer NoFap, se abster dessa prática. E o próprio movimento NoFap foi muito motivado pelos estudos de Gary Wilson, então ele foi uma força realmente pertinente que ajudou a trazer esse movimento para frente. Estudos com ratos revelam que os níveis de dopamina que ocorrem ao ter uma excitação sexual são idênticos àqueles induzidos pela administração de morfina e nicotina, que em si já é um fato assustador, considerando que só consumindo a pornografia a gente atinge níveis de dopamina equivalentes a realmente drogas. Nicotina, a gente conhece cigarros, e morfina, que tem várias formas. A gente pode injetar isso, por exemplo, quando você estiver no hospital, você com uma grande probabilidade vai receber morfina para não sentir as dores, cápsulas. E é isso que é a pornografia em termos científicos. Não é segredo que ao ver conteúdo pornográfico a gente libera dopamina. E dopamina, para vocês entenderem, é uma molécula de prazer que muitos chamam, mas não tem necessariamente a ver com o próprio
prazer, a sensação de prazer é mais a antecipação de algo. Por exemplo, quando você antecipa algum evento futuro, você libera dopamina e é essa molécula que literalmente faz você ter a motivação, disposição de fazer coisas durante o seu dia, de conquistar coisas na sua vida. E com a pornografia agora você libera um monte de dopamina e agora vão ter uma pequena aulinha, tá voltando ao ensino fundamental, vocês aprenderam com certeza na aula de biologia como funciona, você tem lá sinapses, certo? A pré-sinapse e a pós-sinapse que acontece é que basicamente você tem um potencial de ação, certo? Que é um impulso elétrico, você precisa atingir um certo nível para a sua pré-sinapse liberar hormônios que são transportados por vesículos. Eu não sei se é isso em português, eu estudei biologia em alemão, mas são os vesículos, pequenas bolhas que transportam essas moléculas no plasma que a gente tem, certo? E essa molécula dentro desses vesículos chegam na pós-sinapse. E aqui mais um impulso elétrico ocorre por conta do potencial de ação, o que causa uma reação complexa em outras sinapses que estão interligadas. Porém, agora com a pornografia você libera essa dopamina, você atinge esse potencial de ação, porém, por conta desse fluxo imenso de dopamina, lembrando que é o equivalente a morfina, muitos acreditam até heroína, eu vou explicar isso depois. Essa dopamina fica no plasma, ou seja, entre essas duas sinapses e não consegue ser reabsorvido, o que normalmente acontece, certo? A gente tem esse efeito quando a gente consome drogas, principalmente anfetaminas, por exemplo, que te deixa extremamente ativo, porque você tem essa dopamina nesse plasma que não é reabsorvido, cocaína, a mesma coisa, e é justamente isso que acontece com pornografia, literalmente. A dopamina não consegue ser absorvido e você permanece nesse estado de prazer, sim, mas você causa uma escassez, porque agora falta a dopamina. Ela deveria ser reabsorvida, mas fica no plasma. E o que isso faz também é que os receptores não conseguem mais absorver a dopamina. Aqui a gente causa uma dessensibilidade dopaminérgica. E isso é fatal, porque agora a gente corrompe todo esse sistema de sinapses. Os impulsos não conseguem causar essa reação, ativando outras sinapses, que é basicamente o seu funcionamento, e o efeito disso é aquilo que você sente depois de uma ejaculação visualizando a pornografia. Sem disposição, sem motivação, você anda que nem um zumbi. Eu lembro exatamente que durante essa fase, quando assistia pornografia, eu não me sentia vivo, parecia uma realidade simulada. Era extremamente robotizado, não conseguia ter conversas direito, eu fingia, simulava conversas, eu tinha que fingir porque eu não sentia nada, cara, os meus sensos estavam mudos. Isso sobre dopamina, essa foi uma pequena aula só para relembrar vocês como funciona, mas agora vem, galera, nem é a dopamina necessariamente que é o fator mais assustador. A gente tem uma proteína, certo, que se chama delta-FOSB. Delta-FOSB se acumula e é uma proteína que ativa certos genes envolvidos no próprio vício. E o que acontece agora é que com essa acumulação de delta-FOSB, mudanças no nível molecular ocorrem e é a delta-FOSB que a gente chama de um fator de transcrição. O assustador de delta-FOSB é que basicamente ativa uma combinação específica de genes que fisicamente e quimicamente alteram o seu sistema de recompensa. Delta-FOSB permanece no seu cérebro depois de uma ejaculação, depois de PMO, certo? De masturbação pornografia, por várias semanas, cara, até ser dissolvido por enzimas. E agora com essa alteração, delta-FOSB basicamente, a função dessa proteína é garantir que o seu cérebro se lembra dessa atividade para você fazer de novo. Por isso eu falei que delta-FOSB é o fator mais assustador.
mas está interligado com o sistema de recompensa, dopamina nesse caso. Nesse instante quero ler um trecho que achei no website do Gary Wilson, onde um ex-usuário de pornografia descreve: estranho é a palavra que eu costumava utilizar ao descrever como se sentia me envolver sexualmente com uma mulher de verdade. Se sentia tão artificial e estranho para mim. Parecia que eu fui condicionado tanto de sentar na frente de uma tela, me masturbando, que a minha mente considerou isso ser normal ao invés de sexo real com mulheres reais. Aqui eu consigo me identificar exatamente. Para mim foi a mesma coisa. Cheguei a um ponto onde eu realmente associei a pornografia com sexo real. Para mim, o sexo real era algo distante, quase uma impossibilidade, porque eu não sentia excitação e não sentia tesão a me relacionar com mulheres. Eu não sentia esse desejo, cara. Então a pornografia para mim foi o sexo, por isso ao ler esse trecho, eu me identifiquei instantaneamente, tenho certeza que você também. Além disso, em 2015, cientistas descobriram que o uso de pornografia está diretamente associado com uma habilidade inferior de gratificação retardada. Depois desse estudo, eles fizeram o seguinte: eles dividiram os participantes em 2 grupos, a metade deles se absteram de sua comida predileta e a outra metade se absteu de pornografia. E eles descobriram através desse estudo que aqueles que se absteram da pornografia tiveram melhores resultados na habilidade de obter uma gratificação retardada. Os cientistas chegaram à conclusão que esses resultados sugerem que a pornografia virtual é uma recompensa sexual que contribui para um mecanismo diferente e mais retardado comparado a outras recompensas naturais. É por isso, portanto, tratar a pornografia como um estímulo único com características compulsórias, e por isso estudos de vício precisam aplicar isso de acordo com tratamentos individuais e relacionais. Espero que dê para entender esse trecho. Eu estou traduzindo literalmente do inglês para o português, mas basicamente o que eles descobriram, cientistas, ao fazer esses estudos, é que usuários de pornografia têm mais dificuldade de gratificação retardada, basicamente ter paciência para atingir uma certa coisa no futuro. Eles são indivíduos compulsórios. E aqui, de novo, consigo me identificar 100%, tenho certeza que você também conhece essa sensação. Depois, ou durante o consumo de pornografia, você se torna impaciente, cara, você quer tudo agora. Eu lembro exatamente que antes eu nem conseguia ler um livro e me concentrar numa certa atividade por um tempo prolongado, porque eu precisava de dopamina. E lembrando o que eu falei para vocês no início, essa pequena aulinha de biologia, o motivo biológico atrás disso é que a gente simplesmente fazendo coisas mundanas, lendo, por exemplo, a gente não consegue causar esse potencial de ação, aquele impulso elétrico no cérebro, e por conta disso, dopamina não tem efeito. Você não atinge esse limite e nenhum impulso elétrico é emitido, o que faz você aquele cara que precisa de um estímulo, um super estímulo. Nesse caso, a pornografia é a sua droga. Por exemplo, um usuário de cocaína não consegue ficar sem cocaína por vários dias. Ele precisa da cocaína para se sentir normal de novo, nem para se sentir alterado, para se sentir normal. E com a pornografia é a mesma coisa. Por isso, durante NoFap, principalmente no início, é normal ter uma irritabilidade elevada, mas isso geralmente para mim passou depois de um mês já, depois dos 3 meses, já fica bem mais tranquilo, você tem uma clareza mental absurda. E eu mencionei no início também os superpoderes, eu já expliquei num vídeo, mas de novo para esclarecer, os superpoderes são basicamente caracterizados pelo estado de ser que você tem agora, onde você está constantemente no flow, cara, você se consegue concentrar em coisas minúsculas e sentir muito mais prazer com qualquer atividade. Agora muitos falam, cara, você simplesmente volta para o seu estado normal, não são superpoderes, mas existe um efeito que se chama rebound effect,
certo? Quando você para de utilizar uma substância, você agora tem essa hipersensibilidade, então você percebe a realidade de modo muito mais intenso ao largar esse vício, qualquer substância, nesse caso a pornografia, que é a droga que a gente está falando, e agora com essa hipersensibilidade você percebe tudo mais intenso, certo? Depois isso vai se ajustando, mas geralmente demora vários meses, cara. Daí pessoas falam que, cara, eu tô há 5 meses, mas parece que eu perdi os benefícios. Na realidade, esses indivíduos se acostumaram, certo? Os benefícios ainda estão lá, mas se tornou normal. Mesmo assim, existem certas maneiras de ampliar ainda mais esses benefícios para você não estagnar energeticamente, mas não acabamos aqui, Alphas. Em 2012 foi feito mais um estudo onde vários participantes se absteram de pornografia por 3 semanas. E eles também perceberam, os cientistas perceberam que os participantes tiveram níveis elevados de dedicação a um relacionamento, certo? Então eles tiveram muita mais determinação de ficar realmente com uma parceira. Agora imagina você constantemente consumindo pornografia, cara. Você tendo essa impaciência que eu descrevi agora há pouco, não consegue ficar com uma parceira só, porque ela eventualmente não vai ser tão mais atraente para você. Por isso, temos estatisticamente falando evidências empíricas o suficiente para comprovar que usuários de pornografia tendem a atrair mais sua namorada ou namorado, porque mulheres também são afetadas, menos que homens, mas ainda assim são afetadas. Além disso, esses estudos demonstram que mesmo aqueles que não são viciados, que praticam abstinência sexual por 3 semanas, até mesmo para eles, mudanças são significativas. É justamente nisso que eu toco tanto no meu canal também. Não é somente para viciados em pornografia. A retenção seminal em si traz benefícios até para aqueles que não têm esse vício, cara. Eu explico bastante no meu canal a recirculação seminal, trago conceitos orientais, conhecimento sagrado e falo sobre livros, cara, que já registraram isso há milênios atrás, certos benefícios são para todos, literalmente você guarda sua energia vital e por isso você sente toda essa energia, cara, esse carisma, essa aura diferente, você é mais alegre, certo? Mais magnético. E mais informações sobre isso, de novo, no treinamento Método Alpha Spirit, além do segundo treinamento que eu também vou lançar no dia 18, Alpha Trinity, que é mais voltado a práticas, a rotinas, o que você deve implementar na sua vida para atingir um estado de ser melhor, mais produtividade e alta performance. Para concluir, Alphas, eu trouxe algumas evidências para vocês. De novo, tudo isso vocês encontram no site do Gary Wilson. É inglês, mas se você entender o idioma inglês não vai ser problema para você e vocês reconhecem que é realmente sério. Pornografia é um vício e pode ser visto como uma droga, tem os mesmos efeitos no cérebro como heroína. Na internet vocês encontram imagens do cérebro de um viciado em pornografia e heroína e vocês reconhecem que as áreas cerebrais são idênticos. E o cérebro literalmente se muda, isso é a neuroplasticidade. A gente também viu que ocorre com dopamina, aquela proteína delta FOSB que se acumula e literalmente muda o seu sistema de recompensa e que também diminui a matéria cinzenta, cara, que impacta os nossos níveis de concentração. A gente se torna uma pessoa compulsória e todos os distúrbios que isso traz. E espero que você, no mínimo agora, entendeu os danos e os efeitos que a pornografia traz. Se você quiser obter mais informações, realmente querer tudo detalhado e como se livrar passo a passo da pornografia, obter os superpoderes, os benefícios sem ter recaídas, transmutar toda essa energia sexual em certas áreas da sua vida para você se tornar um homem confiante, carismático e poderoso, acesse o link aqui embaixo. Só através desse link você terá acesso ao meu treinamento, Método Alpha Spirit. E de novo, não vai ser o único, eu vou lançar Alpha Trinity no mesmo dia, no dia 18 de agosto, que é mais voltado
agora para as pessoas que querem sustentar esse novo estilo de vida de NoFap e que querem ir ao próximo nível. Como sempre, deixa um like aqui embaixo se você realmente curtiu, se eu agreguei algum valor para você e para você apoiar esse canal. Se inscreva também no canal se você não faz parte da família Alpha. Deixa aqui embaixo um comentário dos efeitos que você percebe com a pornografia, cara. O que você percebeu no seu comportamento, talvez, ou até nos seus níveis energéticos. Comente aqui embaixo, é realmente importante para você mostrar para outras pessoas que isso é real. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.